bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal, não é? Mais uma notícia importante para vocês verem aí, né? Agora, olha só, do UOL. E depois da reforma judicial aprovada em Israel, que eu vou explicar para vocês o que isso significa, irmãos. Israel está entrando numa nova era para o Estado hebreu, porque é um país que agora é governado pelo parlamento, pelo primeiro-ministro. E os juízes, a Suprema Corte, que era um contrapeso que limitava os poderes do executivo, agora está subjugada. Ela foi subjugada, ela foi submetida às vontades, ao poder central, que é o premier e ao parlamento. E isso significa que a partir de agora, o que o governo decretar, os juízes vão ter que aceitar, não podem mais ir contra, né? E isso, tá? O que acontece em Israel é justamente por quê? Porque a partir de agora, com essa reforma judicial, quem manda em todo o país é um grupo pequeno de judeus religiosos ultra-ortodoxos radicais. Eu chamo a atenção para duas personalidades que são centrais nesse governo, que é o Itamar Ben-Gvir, né, que é o ministro aí da segurança do Estado de Israel, e o outro é o das finanças, né, o Bezalel Smotrich. Então esses dois aí, digamos assim, eles têm a mesma mentalidade daqueles sujeitos que começa com T e termina com ista do outro lado, só que eles são judeus, tá bom? E como que funciona, né? Como é que vai ser a partir de agora? Se vocês forem olhar o novo arcabouço fiscal de Israel, né, o orçamento que foi aprovado em Israel e as leis aprovadas, e agora com o poder total nas mãos do primeiro-ministro e dos religiosos, porque o governo em Israel ele é montado por três grandes partidos, né? O primeiro, que é o Netanyahu Likud, que já é conservador, pelo judaísmo, né, que é o do Ben-Gvir, e tem o do Smotrich. Os três que governam são dois partidos que governam isso aí, que são de judeus ultra-ortodoxos. Eles são nacionalistas extremamente radicais. É contra todas as pautas, todo o progressismo de Israel que existe hoje lá, eles são totalmente contra. E assim, eles vão fazer os palestinos pagarem caríssimo por tudo. Digamos que o que os palestinos fizeram até hoje de mal, eles vão colher agora com esse governo de Israel. Tá? Eles são ultra religiosos, eles são ultra nacionalistas. E eu não tô nem aí com os palestinos, tá bom? Sendo sincero pra vocês, eles têm que pagar mesmo. Desculpa o corte aqui, mas tô voltando pra falar com vocês. Então, esse governo nesse formato, tá bom? E como eu falei pra vocês, os palestinos e esses que são violentos do povo deles, eles têm que pagar mesmo, eles merecem passar por isso, eles merecem, tá bom? Eles não têm importância nenhuma. Agora, só que existe os palestinos de bem, são cidadãos comuns, existe entre eles os cristãos, tá bom? Tementes a Deus. Existe o povo comum, existe, irmãos, esses protestos que houve em Israel eram de gente de esquerda, centro, direita, religiosos que eram contra essa reforma. Por quê? Porque o que a Suprema Corte fazia lá, e não confundam, tá bom? A Suprema Corte de Israel não é igual a do Brasil. Lá, a maioria, irmãos, por exemplo, o próprio Netanyahu está respondendo por acusação de suborno, de corrupção. E quando ele detona agora, ele colocando os juízes em xeque-mate, junto com ele tem outros membros do governo dele que também está envolvido em casos de corrupção, e agora não vai ter quem tire eles de lá. Israel está incorrendo no mesmo erro de milênios. Os religiosos agora vão governar, uma minoria religiosa vai impor uma ditadura judaica. O judaísmo vai governar Israel, mas é um povo, é uma elite corrupta, com politicagem, com o extremismo do extremismo, e isso tudo faz parte das profecias, tá bom? Faz tudo parte.
Agora é um governo que tem todo o poder nas mãos, entendeu? Não tem mais contrapeso. E outro detalhe, parte das Forças Armadas, do Exército, é contra isso. 10 mil soldados da reserva da Força Aérea Israelense protestaram contra e disseram que não vai servir se for aprovada a reforma. A reforma já foi aprovada. Olha só, se a mídia mundial antes já detonava Israel por qualquer coisa, sem motivo, imagina agora a pressão que vai ser em cima do Estado hebreu. Olha só, Israel cobre fonte de água palestina com concreto. Embaixadas respondem. Você lê a matéria, você vê assim, o negócio já, a matéria já vem na lapada com você assim, olha, Israel tirou uma fonte de água dos palestinos, olha só, porque a chamada é assim, entendeu? Tem que levar você a ficar contra Israel. Um vídeo que viralizou mostra soldados israelenses despejando concreto em uma fonte de água usada por palestinos. O vídeo da ação dos soldados israelenses, que ocorreu ao sul da cidade de Hebron, foi divulgado pela agência de notícias palestina Quds. É claro, se foi divulgado pela mídia palestina, não propaga em favor deles. Toda a mídia hoje de qualquer nação ela é mais propagandista do que informativa. Aí as pessoas, né? Bassam Dudin, um fazendeiro palestino afetado pela operação, afirmou que a água era usada para a subsistência de 25 famílias. O Dudin diz que terra foi herdada por famílias por gerações. Aí ele fala ainda, abre aspas, estamos em seca. Ela arruinou nossas plantações e nossa água, não temos renda, nada, fecha aspas. E aí começa aquele monte de choro, né? Que é a matéria. A UOL, o embaixador palestino Ibrahim Al-Zebain condenou a ação e declarou que se trata de um crime contra os palestinos e o meio ambiente. As forças israelenses invadiram terras agrícolas palestinas em Hebron, ocupada com escavadeiras, e despejaram concreto. O mesmo, né, embaixador palestino no Brasil falou isso, e nós vemos que só tem a embaixada do Brasil falando essas coisas, né? Então não é a embaixada. Tem que entender tudo muito bem, por que isso aconteceu, o que levou a isso, mas a própria chamada não dá essa opção. É uma acusação contra um Estado que não tem o direito na mídia mundial de falar a sua versão. E Israel nem tenta fazer isso mais porque sabe que não vai ter voz. Ele já sabe disso. Você não vê Israel perdendo tempo tentando se justificar, porque não adianta. Mas outra parte da população, depois da reforma judicial, fez protestos apoiando. Porque agora, irmãos, estamos falando para vocês de um Estado que vai ser judeu. Literalmente. Temas como o aborto, as drogas, criação de um Estado palestino, comunidade LGBTQIA+, e um monte de letra a mais, eles vão ser esmagados, eles não vão ter voz mais daqui pra frente. Não que eu me importe, entendeu? Não que eu me importe, mas... Só que o que eu estou falando pra vocês, irmãos, é que estrategicamente ao longo dos anos, desde o conflito que iniciou no Iêmen, em 2011 na Síria, os conflitos que existem no Afeganistão e outras regiões do Oriente Médio foram estrategicamente criados, e na Líbia, né, não podemos nos esquecer de Muammar Gaddafi, que é a porta para a entrada dos migrantes pelo Mediterrâneo para a Europa. Todos os migrantes muçulmanos que foram lançados pelo mundo inteiro, eles foram estrategicamente espalhados pelas principais nações do mundo. Por quê? Foi sem querer? E vocês acham que foi um erro de cálculo? Claro que não. Foi posto proposital. E são milhões. Veja a França. Olha na França. A comunidade muçulmana na França tem potencial para devastar, para derrubar a França. E a França hoje é o quinto melhor e mais desenvolvido exército do mundo e é a única nação dentro da União Europeia que tem armas nucleares. Olha, por exemplo, o Reino Unido, o tamanho da comunidade muçulmana no Reino Unido, eles têm própria lei Sharia nas suas cidades, tem polícia deles, eles têm milhões lá dentro. Olha os Estados Unidos, que tem uma comunidade aí, eu acho que hoje já passa dos 7, 8 milhões de muçulmanos, ou mais, são 10 milhões de muçulmanos. Olha no Brasil, olha principalmente em Israel, 20% da população de Israel são de árabes.
Olha, por exemplo, em volta, Israel está cercado de países que querem ver apagar eles do mapa. Na hora que eles protestarem, se Israel fizer qualquer coisa contra os palestinos, que é uma política do mundo islâmico de libertar os palestinos e libertar Jerusalém, isso está na trama. A própria carta do Irã, o Irã fala que Israel será varrido. A notícia, recentemente, o Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, do Líbano, disse que Israel, alguns anos atrás, todo mundo temia Israel, porque Israel, todo mundo tinha que aceitar que Israel era uma potência local e que ninguém podia contestar isso, mas que o dia 27/7 ficou marcado como o melhor dia que Israel está fraquejando. Porque a população de Israel está completamente dividida. O exército está dividido. O governo está dividido. Os religiosos estão divididos. Entendo o que foi provocado, a destruição da nação como foi feito. Tudo com corrupção, todos longe do Senhor e os inimigos estão ali, ó, babando para atacar porque sabe que não existe uma coalizão, babando para ir para cima, para destruir, porque sabe que não tem mais uma coesão nacional. E isso, irmãos, se Israel agora que vai fazer, porque a mentalidade dos líderes que estão agora governando essa nação sem limites, sem ter juízes que possa contê-lo, porque agora Israel vai passar a ser uma ditadura de religiosos, eles vão oprimir. Eles vão poder fazer e aprovar, vão construir mais casas, vão tomar terras dos palestinos, eles vão começar a permitir judeus orarem no monte do templo, eles vão começar a bagunçar, eles podem provocar mesmo um conflito regional muito forte. Acredito que o Netanyahu não vai chegar a tal ponto, por quê? Ele não vai provocar um conflito total com as nações em redor. Mas qualquer coisa que eles fizerem contra os palestinos, existe uma turma de muçulmanos nas principais nações do mundo que podem provocar um caos muito, muito forte. É que ainda a nação de Israel é muito poderosa militarmente. Ela é a mais poderosa do Oriente Médio e uma das mais poderosas do mundo. E eles têm armamento nuclear. Então, não é simples, né, querer apagá-los. E profeticamente nós, agora falando da profecia, a gente sabe que Israel nunca mais será destruído, tá? Israel nunca mais deixará de existir. Israel veio, Deus mandou construir e nós estamos no momento final. Israel vai existir daqui para frente para sempre. Isso ninguém vai conseguir apagá-los. Até o Senhor voltar e restabelecer eles para sempre. Mas nós estamos percebendo que vem tempos aí bem difíceis. E se esses muçulmanos pelas nações protestarem, provocarem os governos não vão ter como conter essa bagunça e eles então vão o quê? Juntar as nações, como está escrito em Daniel, como está escrito em Apocalipse, como está escrito em Lucas capítulo 21, verso 20. Eles cercarão Jerusalém, né? Zacarias 12, o Senhor diz que ele fará de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos que tentarem levantar serão esmiuçados, se quebrarão inteiro. E as nações vão se juntar para libertar Jerusalém. Provavelmente, irmãos, com esse governo ultra-religioso que quer a volta dos judeus no Monte do Templo, que quer liberdade para os judeus orarem, que quer um templo reconstruído, vão provocar com certeza o mundo islâmico, que está muito inflamado. Porque o mundo está vendo que Israel está caminhando para uma ditadura religiosa. Foi entregue todo o poder da nação na mão dos religiosos judeus. Então é uma nova era de governo. Democracia em Israel não existe mais, tá bom? Não existe democracia. E como eu falei para vocês no princípio do vídeo, não importo para mim com o que farão com os palestinos, com a democracia. Porque democracia a gente sabe que é um engano, uma mentira. A democracia, ela faleceu no mundo inteiro, né? Nós aqui estamos no Brasil, sabemos disso. Mas eu quero que vocês entendam que esse tipo de matéria que eu estou trazendo aqui para vocês,
que é só uma acusação, eles só acusam Israel, não existe uma... Agora a ONU que bombardeia Israel todos os anos com medidas e ações e resoluções contra Israel, agora vai ser assim, vai esmagar Israel. Até, claro, que vai surgir um líder aí se propondo a proteger Israel. Eu acredito, irmãos, eu acredito que em 2024, com as eleições nos Estados Unidos, se o ex-presidente americano voltar ao poder com o genro dele, eu acredito que eles concederão ainda muito mais poder para Israel. Podem realmente tentar aí juntos esmagar o Irã, que não vai ser fácil, porque o Irã tem apoio de China e da Rússia. Então eu estou falando para vocês que este governo de Israel aí, ele é religioso. Eles vão governar pela Torá. Pela Torá, sim. Não é a Torá santa de Moisés. Se fosse governado de fato pela Torá de Moisés, seria um país perfeito, maravilhoso, luz para o mundo. Eles vão governar pelo extremismo religioso, pela uma religiosidade corrupta, porque eles não se convertem a Deus. Esses mesmos líderes que estão levando Netanyahu a fazer essas coisas, é os líderes que pregam que os palestinos têm que ser expulsos, que eles não devem ter casas, é os mesmos que apregoam... Irmãos, eles apregoam tanta coisa, inclusive a eliminação dos tais. Então nós estamos vendo caminhar aí para um... O Bezalel Smotrich, membro do governo que está em poder em Israel, ele já foi preso por tentar, ele tinha programado fazer um atentado terrorista na Avenida Ayalon, em Tel Aviv. Então, para vocês terem noção de quem está governando a nação, é como se colocassem um monte de sem noção para governar o país, e não adianta, irmãos, assim, aí alguns vão pensar, mas assim, Israel podia, que importa se eles vão governar, o país é judeu mesmo, tem que ser de judeus, sempre foi, sempre será. Mas eles não podem ter o mesmo pensamento que os seus inimigos. Israel não será destruído. Eles não precisam se comportar de maneira violenta, extrema, corrupta para lidar com seus inimigos, porque quem protege, quem estabeleceu Israel foi Deus. Ninguém vai destruir essa nação. Pelo contrário, Deus vai limpar eles, vai purificar e vai restaurar eles para sempre. Isso aí não existe nada neste mundo, ninguém que vai acabar com esse país. Nunca mais. Literalmente, nunca mais. Irmãos, eu deixo para vocês essa matéria e esta análise. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês e eu vou manter vocês atualizados sobre tudo o que está acontecendo no Estado de Israel, no Estado hebreu, e orem por paz em Jerusalém. Tá bom? E eu vou trazer uma análise do perfil dessas pessoas. Eu, na verdade, eu sempre... De todos os que se propuseram a governar Israel, eu sempre gostei mais do Netanyahu. Mas parece que dessa vez, para ele se manter no poder... E isso aí, irmãos, tá? Essa ideia de reformar o judiciário não é de agora, não. Isso é necessário. Era necessário. Todos queriam fazer isso. O problema é que quem tomou o poder, quem conseguiu montar uma coalizão e assumir o controle do país foi religiosos nacionalistas. E eles conseguiram impor isso. E agora a nação de Israel está entregue na mão de religiosos. Eles vão governar pela religião, pelo extremismo da religião, não é? E só que de uma forma em partes deturpada. E isso, né? Eu acredito assim, o Estado de Israel tem que ser judeu mesmo, tem que ser governado por judeus. É um país deles. Mas a forma que vai ser conduzido vai levar à indignação, vai enfurecer seus inimigos e adversários e as nações não terão condição de parar essa loucura mais daqui para frente. Deixo vocês aí cientes. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, um abraço a todos.